Estou aqui na Portfel hoje, uma das consultorias, a maior consultoria do Brasil, mas primeiramente deixa eu me apresentar, eu sou o Rick Silva e estou aqui hoje falando para vocês que eu treino pessoas para trabalhar no mercado financeiro. Então, se esse é o seu caso, vale muito a pena você prestar atenção, inclusive pode ser que seja você o próximo a trabalhar aqui na Portfel. Hoje quem veio me receber aqui é o Vitão, inclusive Rick, meu sócio. Bem-vindo. Pessoal, muito prazer, me chamo Vitor Scaramelo, sou um dos fundadores aqui da Portfel. A gente começou essa jornada finalzinho de 19, início de 20, em 22 a gente vendeu pro grupo e aí depois de ter vendido pro grupo a gente foi encontrando pessoas muito boas pelo caminho, uma delas é o Rick. É isso aí. E é por isso que a gente tá aqui tendo essa conversa. É verdade, é bom falar, não sou um dos fundadores da Portfel, mas conheço o Thiago Nigro há muito tempo. Conheço ele antes de ser o Primo Rico. Você deve conhecer ele só como Primo Rico hoje. Então, Vitão, vem comigo aqui. Cara, vai me apresentando. Começou a Portfel aqui, onde que começou exatamente? A gente começou a Portfel no online, porque ela era uma pandemia, né? E aí a gente aprendeu a trabalhar muito bem pelo Teams ali, pelo Google Meet na época. Tá bom. Então, toda a nossa metodologia, todos os nossos treinamentos são sempre nesse formato. Esse que o grupo comprou em 2022, a sede do grupo é em Alphaville. E aí a cultura do grupo é uma cultura de presencial, então os diretores, os executivos foram para Alphaville. E aí a gente tinha uma meta de, poxa, tá aqui na região da Faria Lima, JK, é um grande marco, né? Mas a gente sabe que aqui é um metro quadrado mais caro também, né? Então qual que era a nossa meta? Vamos para JK, vamos para Faria Lima? Vamos. Mas qual que é o requisito? Pô, bater 10 bilhões. E aí quando a gente percebeu que a gente tava no pace de bater, a gente inaugura o escritório em janeiro de 2025 e acho que em maio a gente bate a meta, então a gente já estava confortável de que isso ia acontecer. E aí é quando a gente tem esse escritório aqui da Portfel na JK. E aqui é um escritório muito mais voltado para isso, para fazer relacionamento, para atender cliente, para fazer o comercial, né? Ou seja, falar nisso, vamos mostrar a sala de reunião então, já que vamos falar de relacionamento, mas continua, vamos lá. Aí, pô, a gente fez aqui para relacionamento. Total. Se você vai no escritório do Grupo Primo em Alphaville, você vai ver que é um escritório de multi-áreas. Lá tem o jurídico, contabilidade, financeiro, várias áreas de apoio. Esse não. Metade do escritório é só sala de reunião. Então aqui tem a sala 1, que é uma sala gigantesca, com uma tela para videoconferência, com câmeras dinâmicas na tela, é bem legal. Então a galera fazendo reunião, mas cheguei. Vamos interromper. A sala 1, essa daqui é a sala que o Vitor tava falando. Esse daqui, inclusive, Márcio, lá o Geon, aqui, Laís, são líderes hoje de regional, né? Eles cuidam aqui. Falta um líder que não tá aqui, que tá chegando ainda, que a gente tá fazendo um evento aqui essa semana. Mas agora há pouco ele tava online, né? É, ele tava online, exatamente. Mas era isso aí, você tá falando da sala, tá bagunçado, tá um pouquinho bagunçado, porque a gente tava em reunião. Boa, vamos seguir. Valeu. Então, basicamente, metade do escritório é voltado para receber cliente, parceiros, um escritório para fazer negócio. Tem até uma outra sala aqui que ela é diferente, pelo que eu tô vendo, né? Essa como a gente tem... Qual que é a intenção de ter uma sala como essa aqui, por exemplo? A gente tem muita família, né, como cliente. Basicamente, a gente recebe ali, a gente tem desde pessoa física a pessoa jurídica. E na pessoa física, às vezes, a gente tem pai, mãe, filhos, cônjuges, né? Pode ser esposo, esposa. E aqui é um ambiente exatamente para receber a família, né? Então, um pouco mais aconchegante, a gente tem um lugarzinho para sentar, mas ainda assim tem uma televisão, porque a gente tem essa cultura de apresentar os resultados para o cliente, apresentar o plano que vai sendo desenhado nas reuniões. É isso, então, poxa. E a cultura é bem forte aqui, né? Porque eu tô vendo aqui que tem um livro aqui, ó. Esse daqui vocês devem conhecer. Por todo o escritório a gente tem os livros aqui, então eu tô vendo que tá aqui o do Thiago. Lá na frente também tava o do Thiago. Muito fruto do Thiago e do Bruno. Ao longo do escritório tem alguns presentinhos que é meio que acho que poucos escritórios aqui da Faria Lima vai ter esse tipo de presentinho. Ali tem um bonezinho assinado pelo Tom Brady lá. Tem a raquete assinada pelo João Fonseca. Cara, isso aqui nos Estados Unidos deve valer uma nota. É, deve valer uma nota. Não. Bonezinho assinado pelo Tom Brady. É o outro que você falou, qual que era? Aí aqui na sala 5 tem a raquete do João Fonseca. Assinado aqui, João Fonseca. E aproveitando, essa é uma das salas favoritas, né? Olha só a vista para o famoso cruzamento da Faria Lima com a JK. Esse cruzamento aqui, pra quem não sabe, esse é um cruzamento famoso que é o que o Vitor falou, justamente porque vira e mexe, quando a gente entra lá no perfil do Faria Lima Elevator, inclusive, tá travado. Eu ainda não... Você já viu travado aqui daqui? Eu nunca vi travado, mas essa foto é icônica mesmo. É icônica. Sempre trava, assim, choveu, cai o farol e trava e fica travado. Fica um Tetris mesmo, travado daqui, travado de lá e ninguém sai. Tem que vir o CT, organizar tudo pra poder sair de novo. Mas eu nunca vi travado, mas é uma coisa que acontece com frequência. E uma dúvida, Vitão, você falou disso, né, de ter pessoas famosas assinando e tal, tem algumas premiações que depois a gente pode ver ali, inclusive. O que te fez começar na consultoria? Você não trabalhava no mercado financeiro, no que você trabalhava e como que você fez essa transição? Cara, eu sou engenheiro naval, cheguei a trabalhar embarcado em plataforma de petróleo, então eu tinha uma rotina ali de ficar 2 semanas a bordo, 2 semanas de folga, mas eu sempre estudei finanças, eu tive pais que
trabalharam ali no mercado financeiro, então eu sempre gostei muito. E aí no meu tempo livre, eu fui estudando cada vez mais, desde o primeiro salário de estágio, eu ficava ali pesquisando o que fazer. Em algum momento eu percebi que aquele interesse foi virando um hobby, foi virando uma paixão, e aí eu comecei a ter uma vontade de ir pro mercado financeiro. Em paralelo, teve algo que foi um gatilho para eu adiantar isso, que foi eu tive uma doença autoimune que chama colite ulcerativa, me trouxe uma inflamação crônica no intestino, e aí eu comecei a ter que cuidar da minha alimentação. E cara, imagina você cuidar da sua alimentação a bordo. Então deve ser difícil. Dentro de uma plataforma é um bifezão, você tem que comer o que tem. E eu tinha que ficar lá controlando, e aí eu comecei a pensar, cara, preciso trabalhar embarcado, preciso mudar de carreira. E aí em paralelo eu já tinha esse hobby que era finanças, investimentos. Muitas pessoas me ligavam perguntando onde você tá investindo. Eu tocava obra lá, o pessoal que era do meu time vivia pedindo aulinha. E aí eu comecei a ligar para vários amigos. Cara, eu quero ir pro mercado financeiro e acho que já tô velho. Eu tinha 26 anos. E hoje eu vejo que, putz, não era nem um pouco velho. Hoje eu vejo gente fazendo transição aqui para Portfel com muito mais velho que isso e dando super certo. Conversando com amigos, um deles deu a ideia tô com a ideia de montar uma consultoria, fee-based, e me explicou todo o modelo, que a gente pode falar mais pra frente. E aí, poxa, faz sentido, e aí a gente funda a Portfel. Naquele momento, na verdade, eu até vou te confessar, eu pensei assim, eu vou ajudar esse cara aqui, ter uma experiência, tiro a certificação e consigo uma vaga num banco. Eu não tava pensando... Tradicionalzão, né? Eu falei, preciso de uma experiência profissional pra conseguir uma entrevista. E já que eu fui atrás da minha própria experiência, fundando a empresa junto com esses dois amigos. Cara, uma pergunta, se você estivesse começando do zero, você fundaria uma consultoria de novo ou você começaria numa consultoria pronta? Começaria numa pronta, com certeza. Cara, dá muito trabalho montar uma do zero. É gestão de pessoas, processos, tem que se plugar nas corredas. Não é trivial, porque eu gostava de investimentos. Só que para trabalhar com investimentos, eu tive que trabalhar com um monte de coisa que não era o que eu queria. Tipo, back-office, financeiro. Quando a gente começou a escalar, o Luiz tinha que emitir as notas na mão lá, aquele que cuidava dessa frente. Como eu sabia programar, eu queria um robozinho que emitia as notas pro Luiz. Pô, isso não tem nada a ver com investimento, é empreender ali e resolver problema. Poderia ser vender comida. Eu tava perdendo tempo, porque se eu gosto de investimentos e tivesse uma estrutura pra eu me plugar, eu poderia ter me plugado numa estrutura. Você fala, por que você não se plugou numa estrutura? Já existia um monte de escritório grande na XP. Já, mas num modelo que eu não acreditava que eu ia ter liberdade pra fazer o que eu achava certo. O mercado financeiro, ele é parecido com o que é, por exemplo, Jordan Belfort, aqueles filmes do Lobo de Wall Street, aquele do Will Smith, A Procura da Felicidade, o quanto que tem de parecido, assim, o mercado financeiro que você tá aqui hoje na Portfel com esses filmes, assim, por exemplo? Boa pergunta, porque quando eu resolvi empreender e fundar a Portfel com uns dois amigos lá, eu não tinha essa noção como era o mercado dessa forma. Eu via no filme, eu achava que era exagerado, mas passado esses 6 anos aí de Portfel, cara, não é exagero. Sim, acontece o filme, vamos lá do Lobo de Wall Street, o cara liga pra vender penny stocks lá, que é aquelas ações centavos de empresas que estão, tipo, muito mal das pernas, empresa pequena, e conta uma história bonita pra convencer o cara a entrar numa empresa que em tese pode ser uma baita de uma furada, mas que tem uma comissão boa atrelada. Geralmente produto ruim tem comissão alta. Acho que em quase toda a vida, né? Não precisa ser do mercado financeiro, né? Tipo assim, vai vender um produto que você acha chato pra caramba. Você fala, cara, me paga uma boa comissão que eu vendo. Um produto muito legal, você às vezes, ele se vende sozinho. Essa é a lógica. Cara, no mercado financeiro, carteiras que chegam pra gente, a gente vê que é fruto de um conflito, assim, bizarro. Faz sentido uma pessoa ter aquele produto. Eu não vi como foi feita aquela venda, mas o produto é muito ruim. Eu não vejo um cenário que alguém alocaria. E ele tá alocado, eu imagino aquela cena do filme, sabe? Tipo, comissão altíssima, o cara, bora fazer. Aí é problema do cliente, eu vou pro próximo ganhar dinheiro em cima do próximo. Então, infelizmente, aquilo que acontece no filme acontece até hoje. Por que não acontece isso na Portfel, por exemplo? Você falou que acontece no mercado financeiro, mas pelo jeito não acontece aqui. Pelo modelo e pelo sistema que a gente montou. Porque a gente sabe, cara, o ser humano, ele é ganancioso. E mesmo que às vezes ele fala, não tô mal intencionado. Na hora que bate ali o desespero de fazer dinheiro, é o que a gente fala, e o leite das crianças, né? E meus filhos, cara, vai chorar a mãe do cliente ou a minha mãe, sabe? Então, no desespero, o cara às vezes vai e faz besteira. Só que o sistema que a gente montou aqui na Portfel, a gente não deixa o cara fazer. Porque na parte de investimentos, ele não recebe comissão pelo produto. Ele cobra um percentual do patrimônio. Então, se o patrimônio cresce, ele ganha mais. Se o patrimônio diminui, ele ganha menos. Então, ele
não tem nenhum incentivo a empurrar produto ruim. Aí você fala assim, e no cross-sell, né? E nos outros produtos? E no seguro, no câmbio, e qualquer outra coisa que possa ter algum tipo de comissão. A gente vai criando barreiras, por exemplo, produto ruim, produto que a gente não gosta, é proibido. A gente tem um comitê de solução patrimonial e, por exemplo, a gente não gosta de seguro resgatável, que é um seguro de altíssima comissão. Eu acho que é a melhor solução. Tem outras soluções. E aí, como é que você mitiga, então, de um consultor? Seguro é importante, tem que ter, mas recomende porque é de altíssima comissão. Putz, você proíbe. Você vai criando essas proteções e evita que, mesmo que tem produto que é um cross-sell, alguma coisa assim, a gente vai criando essas barreiras. Eles são monitorados em tempo real, os clientes e os consultores, e você vai criando mecanismos de não deixar ninguém explorar qualquer tipo de conflito. Por que você começaria na consultoria e não numa assessoria, por exemplo? Porque a consultoria, por norma, hoje a atual norma é a instrução CVM 19. Ela, por norma, já obriga a consultoria a ser independente. Ela não pode ter nenhuma instituição financeira ali dando dinheiro para consultoria. Na assessoria pode. Então, por norma, a assessoria já nasce conflitada. Eu iria para uma consultoria porque eu tenho a garantia normativa de que, cara, eu sou obrigado a ser independente. A assessoria, por ela ser vinculada a corretoras, já nasce conflitada, porque a instituição financeira que vende o produto tá lá em cima. Quer dizer que todos são? Não. E nem acho que seja a maioria, tá? Tá cheio de profissional super competente. Inclusive eu era assessor, o Thiago era assessor. E, cara, tem um monte de ex-assessor aqui e que sempre prezaram pela ética. Tem um monte de assessor espalhado aí que prezam pela ética e pelo cliente. Mas o problema é o sistema permite. Eu não quero ter que lidar com isso. Não quero ter que lidar com essa decisão. É muito leve você, cara, é assim que funciona, não tem outra forma, é assim que o sistema que eu trabalho exige de mim. Então você explica pro cliente essas coisas, né? Então acho que é por isso que poder atender em vários lugares também, né? É muito bom você poder falar pro cliente que você gosta do seu bancão? Vamos ficar lá. A minha consultoria não depende de trazer o seu recurso para instituição financeira A, B, C ou D. Então isso é libertador. Pô, a maior corretora do Brasil teve muito ataque midiático, assim, porque teve problema de crédito privado, teve o problema dos COIs, que ela não foi a única que vendeu, um monte de banco vendeu, outras corretoras venderam, mas como ela é a maior, ela apanhou mais. E aí, muito cliente ligava, pô, tá acontecendo alguma coisa, você acha que a corretora vai quebrar e tal? Primeiro, não acho que vai quebrar, a gente sabe que não, é uma empresa super grande, super sólida, só que o consultor, ele tem a carta na manga. Fala, cara, se você tá muito preocupado, vamos pra outra. E pro cliente novo, a mesma coisa. E só a consultoria te permite isso. O que tá acontecendo? A gente vai mostrar ali, mas o que tá acontecendo aqui hoje? Então, hoje a gente tá recebendo a Vanguard, que basicamente é uma das maiores gestoras do mundo. Ela cuida literalmente de mais de $1 trilhão. Por conta do nosso tamanho já na Portfel, hoje a gente já é um dos maiores escritórios de investimentos do Brasil. A gente é a maior consultoria disparado. A gente tem uma filosofia mais voltado para ETFs, que é um investimento super moderno, inclusive tá se tornando comum, né? É antigo, mas sim, aqui no Brasil tá se tornando comum. A gente ajudou a divulgar isso e a gente trouxe eles para falar com os nossos consultores, e é algo que realmente poucos escritórios têm esse tipo de acesso, né? Então eu falo com bastante orgulho esse tipo de palestra que tá rolando aqui agora. Então, vamos continuar aqui então? Acabou? O escritório acho que finalizou, né? Cara, então, isso aqui é a parte em que o time comercial senta e o outro lado é a sala de reunião. Vamos pra lá. Sei que o Thiago, ele mostra muitas vezes os números da Portfel, do Grupo Primo, assim, os stories dele. Como é que estão os números? Me mostra aí, cara. Como que a galera pode ver isso? Bom, aqui a gente tem essa cultura de gestão à vista, né? Então a gente tem esse dash que ele é atualizado de minutos em minutos, assim, em tempo real mesmo. Então a gente tem esse primeiro dash é de leads. Poxa, e aqui a gente chama Thiago Nigro de uma unidade de negócio, né? Então indicação dos clientes seria uma outra forma de captação de lead. Bruno Perini, educação são os cursos, a própria Finclays, que é a nossa Netflix de finanças. Lead nada mais é do que um contato, né? Perfeito. Telefone, nome. Isso, é um contato. Acabou de pular um negócio novo aqui. Exato. Isso é um contato qualificado aqui, então a gente tem aqui uma certa qualificação do que é um cliente potencial pra gente, e aqui são a quantidade por dia. Isso é completamente dinâmico, então se o Thiago fizer um stories e botar o link, provavelmente esse número aumenta aqui no dia de hoje, tá? Então é super em tempo real. Aqui é o nosso funil aqui
já de conversão, então até uma fase, que é uma fase de fazer reunião com o cliente. E aqui do outro lado do Dash. Só um ponto aqui, acho que é legal pra turma ver aqui, ó. 14.443 leads, ou seja, aquele cara que tá na transição de carreira e ele fala assim, pô, eu quero atender clientes, mas não sei de onde começar. Óbvio que eu sei que a gente ensina ele a começar no network, mas aquilo ali são leads que passado pro consultor para ele poder ligar e falar para converter num cliente, não é isso? Exatamente. E olha só, você fala, poxa, 750 consultores são consultores pra caramba. São, mas você vê que tem leads não sendo atendido ainda. Faltam 2.000 leads ainda a ser perfeito. ligar para eles. 14.400 é o total de leads e 12.088 estão com algum consultor, a diferença não tá com nenhum consultor, tá esperando, tá na fila. Cara, então tem muita gente ainda. A gente tá precisando de consultor para ver se essa fila diminui. E aqui é o nosso crescimento de patrimônio sob gestão, então aqui é o crescimento mês a mês, aqui é a captação mensal, então a gente tem aqui em julho, são 625 milhões, é uma baita captação. A gente fala de concorrente que tem esse tamanho. Verdade. O escritório inteiro tem 700 milhões, a gente tá captando um escritório por mês. Então hoje o total da Portfel, no momento em que a gente grava, é 21,4 bilhões e no grupo quase 24. Por quê? Porque 2,2 é da Grão, da nossa gestora, tá? E cara, eu acho que é bom falar porque assim, é um número bizarro, né? Quando a gente olha, pô, 23 bilhões, 24 bilhões, pô, a gente tá falando de bilhões e não milhões. Às vezes quem tá assistindo a gente fala, pô, é um número muito alto, como é que eu, né, um mero mortal, vou chegar a ter, sei lá, 500 milhões, 100 milhões, que a gente sabe que tem consultor aqui que tem esse número, é um número expressivo ainda, a gente fala, caramba, 100 milhões, mas onde que eu, mero mortal, que, pô, como o Nilce, o bombeiro, vai arrumar 100 milhões de reais pra ser atendido? Como é que é esse começo pra uma pessoa? Como que ela chega num número expressivo desse? Cara, aquele trabalho de juros compostos, só que lá no início parece não tá mudando sua vida, mas às vezes você começa lá, pô, 5 clientes do seu networking, a sua mãe, seu tio, um primo, um amigo próximo, e nessas indicações, você já começa a entender como é que trabalha, vai pedindo indicação para esses primeiros clientes, e aí a própria Portfel, depois que você passa por esse marco mínimo aqui de trazer 5 clientes do seu networking, a gente começa a te dar lead ali para te fomentar. E aí você não tem só o seu network para explorar, como os leads que a gente vai te entregando. E aí a sua rede de cliente vai aumentando. Mas ainda, poxa, você ainda não tá tão perto dos 100 milhões, mas você já começa a ter a sua carteira de cliente. E aí, gente, é assim como nos investimentos que você vai aportando todo mês e daqui a pouco você vai se tornando um milionário ao longo dos anos, ao longo do juros sobre juros, isso acontece na carteira do consultor também, porque é totalmente atrelado a investimentos. Se você fizer uma conta aqui de padeiro, que basicamente, olha só, eu não quero botar cliente novo na minha carteira, eu quero só fazer aqui o cuidado dos clientes que eu já tenho. Hoje a Selic está em quase 15%. E os clientes geralmente não estão aposentados, geralmente eles estão em fase de focar na aposentadoria, então ele está aportando todo mês. Se a gente assumir que só 10% dos seus clientes estão fazendo aporte ali, então 10% da carteira faz aporte, mais uns 10 a 15% de taxa Selic, é factível dizer que a sua carteira cresce 25% ao ano na média. Então, esse é o poder dos juros compostos. Se você parar de trazer cliente novo, só fazer a manutenção do que tem, a sua carteira cresce 25% ao ano. 25% ao ano quer dizer que a cada 3 anos, mais ou menos, você vai dobrar. E se você dobra a sua carteira de patrimônio que você cuida, você dobra a sua remuneração. Me fala aí uma profissão em que o cara dobra o salário a cada 3 anos. O dissídio hoje é aqueles, normalmente, entre 5% e 10%, que é o que aumenta no ano. Que é o único aumento, a não ser pedindo aumento, né? Num trabalho formal, CLT, vamos dizer assim, né? Agora o que você tá falando é totalmente diferente. É juros compostos trabalhando a seu favor. E eu tô dizendo que você botou, assim, ponto morto e tá descendo na banguela ali, só crescendo. Deixando acontecer. Que não é o que acontece. Quem tá ali no início, e eu falo de início, sei lá, 2, 3 anos, o cara tá em fase de trazer cliente novo. Então ele cresce 25% ao mês. Ele vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. Chega uma hora que ele fala, ufa, tô ganhando ali meus 15 mil reais pelo menos. E isso é muito particular de cada um. Tem gente que fala, pô, não, 15 é pouco, eu quero mais e vou só desacelerar quando eu tiver com uma receita maior. E tá tudo bem, mas a empresa foi montada para te dar estrutura para você empreender com a gente e ir crescendo. Animal. Então é muito factível, assim, chegar em 100 milhões. Óbvio, uma carteira de 500 milhões é uma baita de uma carteira. Só que o cara tá ganhando 15 mil reais muito antes da carteira de 500 milhões, né? Uma carteira de 100 milhões hoje, se o cara tiver cobrando na média 1% dos seus clientes, eu tô dizendo que ele tá fazendo uma receita de 80 e poucos mil reais por mês. Como a gente aqui faz meio a meio escritório e o consultor, eu tô dizendo de uns 40 mil de receita. Uma carteira de 100 milhões. Pô, porrada demais, cara. É animal. Só, pô, 40 é muito pra mim, eu pararia antes, né? Tem muita gente que pensa assim, pararia beleza, nos 20, pararia nos 18, mas só que não precisa parar, né? Ele para de captar. Para de captar, aquela O patrimônio cliente continua novo, cliente crescendo. novo. É muito
muito factível, entendeu? Cara, porrada. Muito bom. E aí você tava explicando lá sobre a Grão e a Portfel, mas especificamente sobre o planejador e o consultor. Qual que é a diferença dos dois exatamente? O planejador, ele não tem nenhuma certificação, não tem um requisito legal, não tem nenhum órgão regulador para, de fato, desculpa a redundância, mas regular a sua função. Existe uma metodologia que foi validada e que funciona, existem sistemas para controlar essa metodologia, que basicamente é cuidar do orçamento do cliente, e aqui a gente tem o nosso sistema próprio, a gente tem a nossa metodologia própria, e uma vez que ele é treinado para isso, ele se torna apto a atender os clientes nessa parte de planejamento orçamentário. Já o consultor, não. O consultor, como ele responde para a CVM do ponto de vista regulatório, a CVM é como se fosse a nossa polícia aqui do mercado financeiro, você tem alguns requisitos mínimos, que é uma lista de certificações que ele deveria ter, não uma lista, né, mas pelo menos uma delas. Ele deveria ter, se ele for atender na pessoa física, ele deveria se vincular diretamente na CVM, se registrar, estar registrado numa consultoria como a Portfel, e a Portfel se registra na CVM, mas então ele tem alguns ritos legais ali que ele deveria cumprir, ele tem que ter segundo grau, né, ele tem que ter ali uma graduação, ele deveria ter reputação ilibada, não pode ter, por exemplo, dívida, não pode ter problemas financeiros, né, registrados, então é um pouquinho mais difícil, digamos assim. E aí o consultor, ele também pode recomendar investimentos. Por conta disso também ele pode literalmente falar, isso é bom, isso não é bom, investe aqui, não investe aqui. O planejador não pode fazer isso, porque ele também não tem tantas exigências legais. E aí acaba se tornando até uma trilha. Você fala, Vitor, eu não terminei minha graduação, mas gostaria de trabalhar com isso. Eu poderia começar como planejador, vou entendendo da metodologia, cuido do orçamento dos clientes, termino minha faculdade, aí tiro uma certificação e depois posso virar consultor? Pode. Poderia fazer essa trilha, não necessariamente aqui dentro, inclusive, né? Mas seria até uma formação. Primeiro sou planejador, me torno consultor, e aí posso trabalhar com a parte de investimentos e por aí vai. Mas isso é para o mercado financeiro ou sobe da Portfel, essa exigência? Como funciona essa exigência do consultor naturalmente? Essa exigência é principalmente da CVM para ser consultor pessoa física. Entendi. Só assim, vou ser um consultor autônomo, vou trabalhar por conta própria, vou me registrar na CVM. Tem que ter a certificação e tem que ter a graduação. Se uma pessoa quiser começar hoje na Portfel aqui, ou até mesmo na Grão, qual que é o caminho que ela tem que fazer? Sou transição de carreira. Se eu quiser ser consultor hoje na Portfel, o que eu tenho que fazer? Eu tenho a certificação, tenho uma graduação, vocês exigem mais alguma coisa de mim? Exige. Se você tem todos os requisitos, você precisa fazer a nossa formação de consultores, isso é algo que a gente não abre mão, porque é o que eu falei, a gente montou do nosso jeito, da nossa metodologia, do jeito que a gente acha que é o correto. Vitor, mas eu tenho uma experiência aqui, eu tirei CFP, seja da vida, ou eu tenho uma baita noção, mas como é que eu garanto que você passou por toda a nossa trilha de conhecimento? É um nível, a gente nivela pra cima que todo mundo. Então todo mundo tem que fazer a nossa formação. Fazendo a nossa formação, a pessoa passando numa provinha ali final, que é meio que só pra dizer que ela fez toda a nossa formação, ela se torna apta a fazer uma entrevista com o nosso time de expansão. O time de expansão vai ali entender se a pessoa realmente se adequa culturalmente. Por exemplo, aqui a gente não faz day trade. Se a pessoa é uma pessoa que, eu quero fazer day trade com meus clientes, aqui não é o lugar, então. Poxa, aqui não é o seu lugar. Então essa entrevista é necessária para isso. Sendo alinhado e todos os requisitos cumpridos, a pessoa pode entrar na Portfel e ser um consultor. Depois de 3 anos, quanto que mais ou menos eu poderia ganhar como um consultor aqui? Você vai me dar o gabarito dessa resposta ou eu vou falar o que eu acho? Fala o que você acha, eu te dou o gabarito depois. O Rick com certeza sabe esse número na ponta da língua. Mas eu tenho uma confiança ali de que facilmente essa pessoa tá tirando uns 15 mil. Então tá alinhado. O Vitor fala isso porque, turma, óbvio que eu conheço a Portfel de cabo a rabo aqui, porque eu sou o diretor aqui dos consultores, hoje eu cuido dos consultores, então eu não falei aqui no começo do vídeo, mas basicamente é isso que eu faço, eu formo pessoas também pro mercado financeiro. Bom, Vitão, cara, primeiro, quero te agradecer. Tamo junto. Te liberar aí também para poder continuar tocando os seus afazeres. E para você que tá aqui nesse vídeo, eu quero te fazer um convite. Vai acontecer um evento chamado A Nova Carreira, que tem tudo a ver com isso que a gente presenciou aqui. Você viu toda a Portfel, você viu todos os bastidores aqui da Portfel, acabou vendo até um evento acontecendo aqui da Vanguard. E eu quero convidar você que quer trabalhar no mercado financeiro, assim como o Vitor fez essa transição, assim como eu e assim como os outros mais ou menos 550 consultores fizeram essa transição fora do mercado ainda. Eu quero te convidar para você também conhecer como você
pode fazer essa transição. Serão 2 dias, chamado A Nova Carreira, dia 18 e 19 de setembro. Você terá essa oportunidade de estar perto de não só celebridades do mercado financeiro, mas também pessoas que muitas vezes ficam ali low profile, tão escondidas, mas que são tão boas quanto ou até melhor do que algumas pessoas que estão aí na internet falando sobre isso, mas que esse dia, esses 2 dias, serão mega importantes para você que quer transformar aí o seu hobby, o que você gosta, que é muitas vezes o mercado financeiro, em sua carreira, fazer dinheiro com isso. Então, aqui eu vou deixar aqui o primeiro link aqui da descrição para você clicar e fazer a sua inscrição. E quem sabe, pode ser você o próximo a dar essa volta aqui comigo, com o Vitor, pra gente poder te apresentar a Portfel, você começando por aqui. Então, muito obrigado por você ter assistido até aqui. Se inscreve clicando no link aqui e eu quero te ver aqui muito em breve.